Meu nome, eu quero já começar, né, falando meu nome é Adilon, ok? Certo? Eu moro no Ceará e vim compartilhar aqui com os irmãos uma mensagem que há muito tempo Deus já tinha tocado no meu coração, né? Porque eu vi algumas controvérsiazinhas e tal, né? E o nome e o tema aqui, né? A mensagem, que a gente vai transmitir é essa mensagem aqui, ó. A mulher em seu devido lugar de honra. Interessante, né? Então, algumas considerações sobre o papel da mulher, né? Certo? Então, vamos começar aqui. Ok? Então, olha o que a irmã White diz aqui. Né? Beneficência social, ela diz, né? Eu não vou citar todos os capítulos, todos os livros, mas eles vão ver aí a referência, ok? E depois podem estudar. Os adventistas do sétimo dia não devem, de forma alguma, amesquinhar a obra da mulher. Então, a mulher tem um papel importante. Agora, muitas pessoas têm esse pensamento, essa linha de pensamento. Uns dizem que sim, outros que não. Ah, a mulher pode trabalhar evangelizando, sim ou não, certo? Então a gente vai ver aqui, baseado na Bíblia e no Espírito de Profecia. Não vai existir textos aqui forçados, textos bem claros, bem mesmo óbvios. A gente vai chegar à nossa conclusão. Vou ler outro texto aqui que é da Bíblia. Romanos 12, verso 5 diz assim: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. A Bíblia já deixa muito claro que que a questão de ensinar, a questão de profecia é um dom. Então, eu posso estar exercendo um cargo, eu posso estar exercendo um dom do qual Deus não me chamou. E em inúmeros textos, Ellen White diz que há homens que ministram, mesmo homens ministram, e não foi chamado para aquele, certo? Para exercer aquela função, ok? Então, o texto é muito claro quando diz assim, ó, se é ministrar, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação no ensino. Se... Então é muito claro o texto, ok? Nem todos nós, né, temos a mesma função, ok? Porque o olho não pode dizer, eu sou todo o corpo. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios 12, certo? O ouvido também não pode dizer também, certo? Então assim, cada membro, ele necessita um do outro, cada membro, ok? Porque nós somos um só corpo em Cristo Jesus, ok? Então aqui assim, ó. Ellen White diz assim, ó, maravilhosa é a missão das esposas e mães e das obreiras mais jovens. Elas poderão, se quiserem exercer influência para o bem ou para o mal, em torno de si, pela modéstia no vestir, olha aí. Aí ela começa aqui agora a dar características de como é que uma mulher vai influenciar para o bem ou para o mal, ok? Nós vamos estudar aqui um papel. Nós não vamos falar tudo que a mulher, qual é o dever que ela vai fazer, ok? Porque é importante a gente saber isso. Porque aí a gente já vai poder ter uma mente mais clara, entendeu? Uma convicção, ok? Do que é que pode e do que é que não pode. Mas aqui a Ellen White vai dar características muito claras do que é que a mulher pode e não pode fazer. Pela modéstia no vestir, olha, modéstia no vestir, ela vai influenciar ou para o bem ou para o mal, ok? E circunspecto comportamento, podem dar testemunho da verdade em sua simplicidade, pode deixar que sua luz brilhe diante de todos, para que veja as suas boas obras e glorifique a seu Pai que está no céu. Lá em Pedro, na primeira carta de Pedro ali, capítulo 3, diz que a mulher ela pode influenciar o marido sem dizer uma palavra. Que poder que Deus dá para a mulher. Que poder que a mulher tem. Ok? Vamos aqui continuar aqui. Uma mulher verdadeiramente convertida exercerá poderosa influência transformadora para o bem, associada ao marido. Olha aí, como é que ela deve trabalhar uma mulher? Associada sempre ao marido. Então, vamos ver casos aqui de que a mulher se associa ao marido em fazer outras coisas, né? Não só evangelizar,
quando dá um estudo bíblico, ela acompanhar o marido, ok? E pode contar alguma coisa da vida dela, ok? E aí a gente vai dar uma olhadazinha aqui. Então vamos lá. Ela pode ajudá-lo em seu trabalho, olha, auxiliar, né? E tornar-se um meio de encorajamento e bênção para ele. Ó, através dela pode fazer o quê? Pode orar, certo? Pode estar suplicando a Deus, certo? Pode estar compartilhando os conhecimentos que ela lê na palavra de Deus com o esposo. Mas quando vai tomar a frente para a evangelização, aí o cabeça entra, certo? A gente vai ver aqui textos muito claros de mulheres da Bíblia, até profetisas, né? Até mulher profetiza. Pelo menos um texto aqui a gente vai ver de mulher profetiza, que elas não tomavam a frente quando o juiz estava ali, quando as pessoas que eram para dar o conselho estavam ali, elas não tomavam a frente. Profetiza. Aí a gente vê o tamanho da humildade que Deus coloca dentro do coração da mulher. Ela conhece o seu lugar. Vamos continuar aqui. Quando a vontade e a conduta são levadas em sujeição ao Espírito de Deus, não há limite para o bem que pode ser realizado. Ok? Então, quando a vontade, a conduta dessa mulher é colocada nas mãos de Deus, não há limite para o bem que vai ser realizado. Se as mulheres fazem o trabalho que não é o mais agradável a muitos que atuam na palavra e na doutrina, e seu trabalho testifica de que estão realizando uma obra que tem sido manifestamente negligenciada. A gente vai ver também textos aqui também de que alguns maridos negligenciam a obra, alguns pastores negligenciaram a obra e a mulher entra. Eis o motivo de elas tomarem a frente, ok? A obra está sendo negligenciada. Certo? Eu conheço, tenho amigas que ela não tem esposo em casa. Então, como fazer? Ela vai chamar outra pessoa de fora para poder ministrar a palavra? Não, ela o faz. Ok? Então, há pontos aqui. E a gente vai ver isso mais claramente ainda. Não deve tal atividade ser considerada como sendo tão rica em resultados como a obra dos pastores ordenados? Não deve isso determinar o pagamento dos obreiros? No caso aqui, está falando de mulheres, certo? De mulheres esposas dos pastores, ok? Vamos lá. Essa questão não é para ser estabelecida pelos homens, o Senhor a determinou. Teme de cumprir o dever para com as mulheres que trabalham no Evangelho, cuja obra testifica serem necessárias para levar a verdade às famílias. Como é que uma mulher pode levar as verdades para as famílias? Ela vai lá, ela ora com ela, entendeu? Em algum momento, com certeza, Deus vai tocar no coração e ela abre a Bíblia, fala ali um testemunho, entendeu? Mostra ali a história para a família, ok? Fortalece aquela família, juntamente com o esposo. Sua obra é justamente a que deve ser feita. E cumpre ser estimulada. Em muitos aspectos, uma mulher pode comunicar às suas irmãs conhecimentos que não é possível a um homem comunicar. Qual seria o conhecimento que eu não posso comunicar? E vice-versa, viu? Qual seria um conhecimento que eu não poderia comunicar a uma mulher e minha esposa pode? Aí é onde entra a questão de que essas mulheres, elas são necessárias para levar a verdade às famílias. Entendeu? Porque tem coisas que eu não posso falar. Eu não posso adentrar. Está relacionado com certeza à vida íntima. Ok? Ela pode, por exemplo, escrever uma carta para a irmã, dizer, irmãs, como é que está seu casamento e tal. E aí vai, né? Adentrando em problemas, né? Em realidades, às vezes, muito complicadas que as pessoas, às vezes, não querem falar para um homem. Ok? A obra sofreria grande prejuízo sem essa atividade feita pelas mulheres. Repetidamente tem o Senhor me mostrado que as instrutoras são tão grandemente necessárias à obra a que Ele as designou como os homens. Interessante. Então aqui, isso deixa muito claro de que as mulheres são necessárias tanto quanto os homens. Por quê? Porque, como diz ali Timóteo, né?
ele fala ali que as mais velhas, Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala aí que as mais velhas têm que ensinar as mais novas a serem mulheres castas, honestas, boas donas de casa, que ensinar elas a amar o seu marido, a cuidar bem dos filhos. Olha aí, a gente vai ver aqui textos poderosos indicando essa obra maravilhosa que a mulher tem que fazer. Olha aqui, Ellen White tinha esse cuidado, né? Fizeram uma pergunta a ela e ela tinha esse cuidado. Eu não recomendo que a mulher procure tornar-se eleitora ou funcionária pública, certo? Ok? Então, a mulher, ela não recomendava que ela fosse eleitora ou uma funcionária pública, muito claro, né? Certo? Mas como missionária, ensinando a verdade por correspondência epistolar, distribuindo material impresso, conversando com as famílias e orando com as mães e os filhos, ela pode fazer muito e ser uma bênção. Olha aí, características de que a mulher pode fazer, isso é uma bênção, isso é uma maravilha. Vai ser muito curto aqui, ok? Eu não tenho nada para dizer, somente ler algumas coisinhas que eu vou falar, então, mas nada a acrescentar o que o Senhor já tem para nós, ok? O que a Ellen White falou sobre ela mesma. Agradeço ao Senhor por ter nos concedido o privilégio de haver participado da obra desde o começo. Ela vai citar que é desde 1844. Mas nem naquela ocasião, nem depois que a obra alcançou grandes proporções, em cujo tempo as responsabilidades foram o quê? Largamente distribuídas. Ninguém me ouviu reivindicar a liderança deste povo. É um texto muito forte. Para mim, é um texto muito forte, certo? Muito claro, certo? Então ela não reivindicava hoje e tal. Então assim, vou trazer também o material da igreja Adventista Sétimo Dia, né? Aqui o comentário bíblico adventista, falando um pouco sobre essa questão. Eu infelizmente não pude trazer um material assim mais, muito, porque assim, eu queria trazer mais assim do Espírito de Profecia e tal, ou então da Bíblia, mas o comentário bíblico adventista fala sobre a questão de liderança também, ok? E é importante a gente saber, conhecer bem, mas eu quis trazer mais do Espírito de Profecia, que ele tem para nós. Vamos lá. Desde o ano de 1844 até o presente, tenho recebido mensagens do Senhor, transmitindo-as a seu povo. O meu trabalho é este. Qual será o trabalho dela? Ao dar ao povo a luz que o Senhor me concedeu. Este é o trabalho dela. Dar ao povo a luz que o Senhor me concedeu. Estou incumbida de receber essas mensagens e divulgá-las. Não devo aparecer perante o povo como detentora de qualquer outro cargo, além do de mensageira, portadora de uma mensagem. Então, vê como a mulher, ela buscar ser humilde, por mais que Deus tivesse derramado tamanha luz para que ela pudesse, então, falar do futuro e do que aconteceu no passado e do que estaria acontecendo no presente dela e no nosso. Ela buscou ser modesta, humilde, ok? Certo? Não reivindicou a liderança do nosso povo, certo? E ela diz assim, ó, não devo aparecer perante o povo como detentora de qualquer outro cargo, além do de mensageira, portadora de uma mensagem. Ou seja, portadora significa dona, possuidora de qualquer outro cargo, ok? Então vamos aqui adentrar em mais outros textos. O pai e, em sua ausência, a mãe deve dirigir o culto, buscando um trecho das Escrituras que seja interessante, de fácil compreensão. Convém que o culto seja breve, e se for lido um capítulo extenso e feito uma oração longa, o culto torna-se cansativo, e ao terminar tem-se a sensação de alívio por parte das crianças, né? Deus é desonrado quando a hora da oração se torna insípida e enfadonha, quando é tão tediosa, tão destituída de interesse que as crianças ali têm horror. Felizmente, isso acontece, né? Mas aqui é interessante uma coisa. Se em casa o Espírito de Profecia deixa muito claro que na ausência do pai, a mãe tem o direito de conduzir o culto, interessante. E já na igreja eu não faço isso. A igreja que dirige é a mulher. Então assim, é meio que assim, eu faço em casa, mas na igreja eu não faço. Entendeu?
Será que Ellen White ela praticava isso também? Não é? Vamos ver o texto aqui. Ela também prezava por isso também, ela guardava isso também. Ela diz, na ausência do meu marido, nós orávamos para que o Senhor o sustentasse e fortalecesse. E obtivemos a certeza de que Deus estaria com ele. Isso aí foi um caso de que Ellen White, o marido dela tinha saído e tal, e ela temia que ele se encontrasse com pessoas fanáticas que estavam no nosso meio adventista na época lá, né? E ela, no altar da família, ela fala que pegou uns trechinhos ali, não sei se foi para o filho dela, William, né? E começou a recitar, porque também ela queria ensinar ele também, memorizar para poder ele falar na escola sabatina. E meio isso, ela na ausência dele, ela disse que ela orou para quê? Para que ele também não fosse, de forma alguma, fosse tentado a de alguma forma ser ganho pelas essas pessoas, né? Ser corrompido pelas essas pessoas fanáticas na época, né? Okay? Então Ellen White praticava também. Não só diz para as mães dizer na ausência do pai, a esposa faz o culto, mas ela também o fazia. Okay? Esse texto mais completo, se você pegar ele, ela vai dizer no altar da família. Ali ela fala no altar da família. Eu já falei, eu estou buscando ser sim, estou buscando ser mais breve possível, ok? Ser mais claro, ok? Então aqui chegam uns textos aqui do Comentário Bíblico Adventista, sétimo dia, 2014, ok? Eu não sei se essas novas versões aí e tal, falam isso aqui, mas isso aqui é um Comentário Bíblico Adventista, não é uma nova ideia de ninguém. Lá no Ceará eu tenho pregado isso aqui, o povo diz que é uma ideia de alguém aí, ok? Isso também que é uma ideia minha, mas vamos ver se de fato se era só uma ideia minha. Vamos lá. Desonra, né? Aqui está falando a questão de desonra da mulher não colocar o véu, né? E aí vai. Uma mulher em Corinto que participasse do serviço da igreja com a cabeça descoberta daria a impressão de agir de forma vergonhosa e modesta. 1 Timóteo 2,9. Paulo parece ter argumentado que ao descartar o véu, emblema reconhecido de seu sexo e posição, ela mostra desrespeito pelo marido, pai, pelo sexo feminino em geral e por Cristo. Então o texto é muito claro em falar em posição também. À medida que a mulher coloca um véu na cabeça, ela mostra o seu sexo, sua posição, mostra respeito pelo marido. Se ela coloca, mas se ela não faz isso, já diminui a sua feminilidade, né? Isso o Comentário Bíblico Adventista sétimo dia está deixando muito claro, ok? Certo? Então, mostra aí, ela mostra desrespeito pelo marido, pai, sexo feminino e em geral por Cristo. Eu gostei disso aqui porque não leva a consideração, diz, por tempo de Paulo e tal, é cultura e tal, certo? Mas, gente, deixa muito claro. O texto fala por si. Mantilha do grego, perbalaion, literalmente o que se põe ao redor. Paulo não quer dizer que a mulher de cabelo longo pode dispensar o véu. O versículo 6 mostra que a mulher sem véu tem cabelo longo, que deve ser cortado, se ela deseja dispensar o véu. Ele parece considerar que o cabelo longo não substitui o véu. Comentário Bíblico Adventista, 2014. Vamos aqui. A explicação aqui dos anjos, né? Diz que ela tem que colocar o véu por causa dos anjos. A explicação que o Comentário Bíblico Adventista fala. A explicação mais simples é que Paulo se refere aos anjos bons presentes nas reuniões religiosas públicas e diante de quem as mulheres devem se conduzir com o devido decoro. Os anjos que possuem uma compreensão exaltada da majestade e grandeza de Deus velam sua face em respeito quando falam o seu nome. Eu gostei aqui porque eles têm um livro da irmã White, né? Aqui. Eu não tô... o Brise Evangélico, Página 178, Quando qualquer manifestação de reverência ou desrespeito em reuniões cristãs de adoração não só seria um insulto ao Criador, mas também ofenderia aos anjos. Pois é. E aqui, uma mulher, né? Uma mulher que ela não estava... ela estava assumindo a posição, né? De mordomia. E aí a irmã White repreende
o seu esposo que ela estava deixando. Né? Irmão D, você tem um dever a cumprir. Assuma a mordomia que você renunciou e, no temor de Deus, tome seu lugar à testa da família. Olha, muito claro, né? Claro, né? A testa da família, ou seja, a fronte, o guia. Deve o irmão livrar-se da influência da esposa e confiar mais plenamente em Deus. Olha, ele não deixava de confiar em Deus, ele confiava em Deus. Não estamos falando de alguém aqui que não confiava totalmente, não, ele confiava em Deus. Olha aí, deve o irmão livrar-se da influência da esposa e confiar mais plenamente em Deus, obtendo dele orientação e guia. O Senhor não instruiu especialmente a irmã dele, ou lhe deu luz para ensinar a outros qual seja o seu dever. Olha aí, para ensinar. A gente pegou um texto aqui de Romanos 12, verso 4 ali, 5, 6, de que cada um tem sua função, cada membro tem sua função, se é profecia, seja profetizar, se é ministrar, então ministre. Se é ensinar, então dedique-se no ensino. Se a gente fugir disso aí, irmão, vai ter muita confusão. Muita confusão. Ah, não, pode, não, tudo bem, pode. Não, pode. A mulher pode pregar, a mulher pode ensinar, entendeu? Muita confusão. Então, por isso que também aqui no MV a gente também também tem a gente estudou também sobre a questão também, né? Tem uma palestra sobre a questão também sobre os dons. Ok? O Senhor não instruiu especialmente a irmã D ou lhe deu luz para ensinar a outros qual seja o seu dever. Nem o irmão, nem sua esposa podem ocupar a posição que Deus lhe destinou, enquanto as coisas permanecerem como estão. Jamais você será confirmado, fortalecido, estabelecido, até que permitir que sua esposa assuma a posição que lhe é destinada. Muito claro. Muito claro. Não precisa, eu não tenho nada o que dizer. Né? Muito claro. Então, destinada. Deus destinou uma posição para o homem. Que é tomar a testa, tomar a frente, ele é o cabeça. Certo? Vamos ver um texto aqui também. Que isso não desmerece a mulher. Ellen White deixa muito claro, não desmerece. Quando ela ocupar o lugar que lhe é próprio, falando da mesma história ainda, atenda ao seu julgamento. É claro que uma mulher, se as coisas estiverem desandando, entendeu? Pode dar o conselho para algum? Pode dar um conselho para algum. Pode passar uma instrução? Pode, a gente vai ver aqui que pode. Se o homem estiver desandando, certo? Consulte acerca dos planos, mas seja cauteloso para não achar que o juízo dela é como o divino. Então, o homem tem que buscar isso de Deus. Consulte-se com seus irmãos, a quem Deus achou conveniente confiar as responsabilidades da obra. Olha, interessante, né? Então, assim, Deus, de fato, ele prefere que o homem ainda vá a umas pessoas que foram confiadas a eles, né, as responsabilidades da obra. Certo? Ainda tem essa preferência ainda. Se você houvesse procurado aqueles cujo conselho deveria ouvir, não teria cometido erro tão grave. Ele não assumia a mordomia, e mordomia significa uma pessoa que ela serve, uma pessoa que ela instrui, ok? Todos nós somos mordomos. Todos nós somos mordomos, ok? Mas temos diferentes dons. Deixa eu ver. Se você houvesse procurado aqueles cujo conselho deveria ouvir, não teria cometido erro tão grave, tão lamentável disparate, como no caso de É. A causa de Deus foi prejudicada e envergonhada, nesse caso. Sua esposa pensava ter grande luz nessa questão, mas suas impressões não procediam de Deus e sim do inimigo. Por quê? Viu a oportunidade de atingir o irmão. Sua confiança extremada nas opiniões da esposa é contrária aos planos celestiais. Satanás escolheu essa maneira para, em grande parte, excluí-lo da influência dos co-obreiros e irmãos em geral. Pois é. Você tem tido aflições que poderiam ter sido evitadas se houvesse considerado a posição que sua esposa assumiu, na qual Deus não a pôs. Ok? Como mordomo, alguém toma frente da família. Irmão,
tem implícita confiança no julgamento e sabedoria dela. Ela não tem sido uma pessoa consagrada a Deus e, portanto, seu julgamento também não é. Ela não é feliz e a desventurada sucessão de ideias que sua mente adotou produz grande dano à sua saúde física e mental. Satanás quer torná-lo inseguro para que seus irmãos percam a confiança em sua capacidade de discernimento. O inimigo está procurando destruí-lo. Então, de alguma forma, esse homem era, sabe, o mordomo da família, uma pessoa que, até certo ponto, os irmãos estavam ali, né, da igreja, confiavam nele, mas só que essa mulher estava fazendo ele perder a sua influência, perdeu a sua capacidade de raciocínio, de discernimento. Ok? Só que também nós não estamos falando de uma pessoa também, de uma mulher que estava totalmente cheia do temor de Deus. Ok? Tem que ser considerado isso aí também. Os irmãos observadores do sábio, que passam a responsabilidade de sua mordomia para as mãos das esposas, enquanto eles mesmos estão em condições de assumi-la. Viu? Ó, uma condição aqui, ó. Certo? Então, quer dizer, se eu passo a minha responsabilidade, nós, observadores do sábio, a gente passa a responsabilidade da mordomia da gente para a mão da nossa esposa, enquanto eu mesmo posso fazer. O que é que acontece? Aí ela diz assim, ó, são que insensatos e ao transferi-la desagradam a Deus. A mordomia do marido não pode ser transferida para a esposa. No entanto, se tenta, às vezes, tal coisa com grande prejuízo para ambos. Não pode. Eva tinha sido perfeitamente feliz ao lado do esposo, em seu lar edênico. Mas, semelhante às inquietas ervas modernas, lisonjeou-se com a esperança de entrar para uma esfera mais elevada do que aquela que Deus lhe designara. Esposa, trabalhando junto com o esposo, certo? Tentando erguer-se acima de sua posição original, olha aí, a vida doméstica, ensinar o filho, ensinar os filhos, os vizinhos, as senhoras, muita coisa a gente pode pregar, certo? Até mesmo sem abrir a boca, certo? Tentando erguer-se acima de sua posição original, caiu muito baixo da mesma. Idêntico resultado será alcançado por todas que estão dispostas a assumir com bom ânimo os deveres da vida de acordo com o plano de Deus. Em seus esforços para atingir posições para as quais ele não as adaptou, gostei dessa palavra aqui, adaptou. Por quê? Porque a palavra adaptou, eu vejo muitas pessoas dizendo, eu não estou adaptado ainda, então você pode adaptar. Só que Deus diz, não tem como adaptar. Aí o texto é muito claro. Em seus esforços para atingir posições às quais ele não as adaptou. Muitas pessoas dizem assim, não, mas vai se adaptando. Irmão, você vai se adaptando, tal, você não as adaptou. Muitos estão deixando vago o lugar em que poderiam ser uma bênção, em seu desejo de uma esfera mais elevada. Muitos têm sacrificado a verdadeira dignidade feminil. Certo? Por quê? Porque às vezes o homem perde a influência, entendeu? A mulher na esfera dela, é muito influente, entendeu? Então se ela adentra o papel do homem, ele perde a influência dele. Como cabeça ele perde. Ok? Aí diz assim, ó, e a nobreza de caráter e a nobreza de caráter ela perde, né? Não só a dignidade feminil e a nobreza de caráter. E deixaram por fazer precisamente o trabalho que o céu lhes designou. Então, com certeza Deus designou um trabalho excelente para a mulher e não foi a liderança da família, não foi. Deus colocou o marido na liderança da família. E até que a irmã dele, aqui aqui é outro caso aqui, né? Outro caso. Ok? De outra família. Deus colocou o marido na liderança da família. E até que a irmã dele tenha aprendido seu devido lugar e seus deveres como esposa, será melhor para ele não manter qualquer vínculo com ela. Eu fui ler um pouco sobre isso aqui. E é de uma mulher totalmente endemoniada a mulher. Então será melhor dele se desviar, né? Melhor ele não ter vínculo com ela. Separar, não está relacionado da carta de divórcio. Isso aí é só depois que a pessoa morre. Ou no caso de adultério. Certo?
Então essa mulher é endemoniada e a Ellen White achou por bem ele não ter nenhum vínculo com ela, porque ela estava fazendo um papel que queria liderar a família, ok? E esse não é o papel da mulher, não. Valor de uma vida semelhante à de Cristo. A graça não é herdada. Um pai muito mau pode ter um filho piedoso. Um pai cristão pode gerar um filho pródigo. Que as mães tomem sobre si os fardos tornados duplamente pesados em virtude das atitudes do chefe da família. Aí eu penso comigo. Se é um fardo para uma mãe, pelas atitudes do esposo, tomar a frente, então esse não é o papel dela. Entendeu? Ela está dizendo aqui, é um fardo para uma mãe. O esposo ele é irreligioso, a gente vai ver aqui. Ele é irreligioso, ele. Então é um fardo, duplamente, é um fardo para ela. E às vezes a mulher, não, tudo bem, eu posso fazer isso e tal. É um fardo. Ok? Mesmo o esposo sendo irreligioso, é um fardo. Imagine se ele pode fazer. Se ele pode fazer. Já alivia, entendeu? Já alivia. Então vamos lá. Certo? É um fardo. Então se fosse correto a mulher fazer o papel do homem, ela não chamaria de duplamente pesado. Entendeu? Os fardos se tornar duplamente pesado. Ela não chamaria assim. Que as mães tomem sobre si, vou ler novamente para poder continuar. Que as mães tomem sobre si os fardos tornados duplamente pesados em virtude das atitudes do chefe da família. Isso torna bem claro o seu dever de fazer sua luz brilhar no lar onde Satanás está atuando para assumir o controle dos filhos. Ele os terá? Será que ele vai ter os filhos? Que se erga o espírito missionário diante da emergência e diga. A gente vai ver alguns textos aqui também sobre emergência também. Que lá no tempo passado, Deus usou mulher, e o texto é muito claro, usou por emergência, para colocar na frente, no campo de batalha. O texto é muito claro, eu gostei, porque assim, a gente tem que trabalhar com clareza, ok? Nós também, a gente tem que trabalhar com clareza. Então, assim, erga o espírito missionário diante da emergência e diga, não, meus filhos, embora tenham um pai irreligioso, foram comprados pelo sangue de Cristo. Sou sua mãe. Buscarei o Senhor com fé, humildade, de modo que Ele não apenas salve essas crianças, mas também leve o pai delas ao arrependimento. Que trabalho poderoso isso. Não peça, nem implore a simpatia de seu marido e de seus filhos. Antes, viva simplesmente a vida de Cristo, em palavras, em espírito, em caráter, em mansidão, em paciência e longanimidade, em alegria de espírito, seja como uma placa de sinalização a apontar a direção, o caminho que conduz ao céu. Olha aí, está aqui os textos aqui falando sobre a emergência, né? Certo. Ok? Nos tempos passados, o Senhor operou de maneira maravilhosa por intermédio de mulheres consagradas, que se uniram em sua obra com homens a quem ele escolhera para serem seus representantes. Palavras-chave, eu gosto de palavras-chave. Certo? A gente viu algumas palavras-chave aqui, a gente viu, né? Algumas palavras-chave. Designou, as quais não é seu dever, adaptado, certo? E aqui, seus representantes, muito claro. Emergência, certo? A gente viu algumas palavras-chave aqui, ok? E a gente vai vendo outras aqui. Vamos lá. Então, ele chamou essas mulheres, né? Escolheu elas para trabalhar junto com aqueles que ele escolheu para ser seus representantes. Ok? No caso, homens. Ele usou mulheres para alcançar grandes, decisivas vitórias. Mais de uma vez as trouxe ele em ocasiões de emergência para a frente de batalha. E operou por seu intermédio para a salvação de muitas almas. A gente vai ver um texto aqui poderoso, no qual uma mulher ergueu-se na hora da emergência. O texto é muito claro. Mais de uma vez as trouxe em ocasiões de emergência. Muitas há que têm habilidade para permanecer com seu marido na obra do hospital, aplicarem tratamentos nos doentes e falarem palavras de conselho e ânimo aos outros. Quantas palavras uma mulher pode falar para uma pessoa doente? Porém,
na medida que a gente lê sobre essa questão da mulher trabalhar com seu esposo, seu marido no hospital, vocês aqui também é um médico, alguém que entende, ela vai dizer que as mulheres devem trabalhar com as mulheres no hospital. É assim. E os homens, médicos, trabalhar, né, fazendo tratamento nos homens. Ok? Então vamos lá. As que devem buscar um preparo que as qualifique para fazer a parte de médico. Então já tem umas que já são médicas, já tem conhecimento, mas tem outras que têm que buscar um preparo para isso. Okay? Nos antigos tempos o Senhor operou, vou ler aqui novamente, é quase o mesmo texto, mas ele vai dizer alguma coisinha a mais para a gente. Nos antigos tempos, o Senhor operou de maneira maravilhosa através de mulheres consagradas que se uniram em sua obra com homens, que ele escolhera para serem seus representantes. Ele usou mulheres para alcançar grandes decisivas vitórias, mais de uma vez em tempos de emergência. Ele as levou na vanguarda e operou por meio delas para a salvação de muitas vidas. Numa ocasião em que parecia que nenhum poder poderia salvá-los, outra palavra-chave. Numa ocasião em que parecia que nenhum poder poderia salvá-los, pouco aparece uma mulher, Esther. E as mulheres associadas a ela, por meio de jejum, oração e ação imediata, enfrentaram a questão, trazendo salvação ao seu povo. Que interessante. Olha aí o que ela fez. Ela simplesmente, não sei, irmãos, agora vamos começar aqui. Eu quero ensiná-los, eu quero passar aqui a mensagem para vocês. Não. Reuniu as mulheres, fez oração, certo? E disse, olha, nós vamos começar a orar. Fala para todo mundo, vamos começar a orar. Certo? Uma ação imediata que nós vamos fazer aqui agora. Ok? Esther e as mulheres associadas a ela, por meio de jejum, oração e ação imediata, enfrentaram a questão, trazendo salvação ao seu povo. Interessante. O estudo do trabalho das mulheres em conexão com a causa de Deus, nos tempos do Antigo Testamento, nos ensinará lições que nos habilitem a enfrentar a emergência na obra hoje em dia. Talvez não sejamos levados a uma situação tão crítica e saliente como é o povo de Deus no tempo de Esther. Que ali, numa emergência, a mulher apareceu. Ela disse talvez. Ok? Certo? Muitas vezes, porém, mulheres convertidas podem desempenhar uma parte importante em posições mais humildes. Isto muitas têm feito e ainda estão dispostas a fazer. Então, tem a sua posição, certo? Ela tem o seu cargo, certo? Eu gosto desse texto aqui também, porque ele mostra uma coisa bem humilde, bem simples, mas mesmo isso, a inspiração, ela quis trazer para a gente. Uma coisa simples, entendeu? Não é alguém assim, essa pessoa que talvez não era uma pessoa assim tão eloquente, tão inspiradora, entendeu? Não era, mas só uma coisa bem simples, que a inspiração achou por bem dizer para nós que nem isso a mulher queria fazer. Só fez na ausência. Não. Na ausência de Éber, Jael, sua esposa, cortesmente ofereceu a Cícera leite para beber e uma oportunidade de repouso. Olha, interessante, né? Então a mulher, mesmo isso, porque assim, chega alguém assim e tal, desconhecido, ele era desconhecido, depois que ela foi reconhecida, não, peraí, esse aqui é inimigo do meu povo. Ela não estava ainda se tocando. Mas o povo de Israel tinha essa... chegava alguém, o marido lá se via, entendeu? Mesmo uma coisa simples, a mulher achou por bem, ela ficou assim e tal, não, meu esposo não está aqui, eu vou fazer isso aqui, entendeu? Certo? Aí diz assim, ó, e o exaustado general caiu logo no sono. Jael, a princípio, ignorava a identidade do hóspede, resolveu ocultá-lo, mas quando soube depois que ele era Cícera, o inimigo de Deus e do seu povo, mudou de propósito. Enquanto ele jazia adormecido diante dela, Jael dominou sua natural relutância diante de um ato como aquele e o matou. É muito raro a mulher matar um homem naquela época. Então ela relutou, entendeu? Porque assim, isso é um papel de um guerreiro, um papel do homem da casa, entendeu? Para poder se proteger. Naquela época
Deus permitiu, porque tinha muitas batalhas, ok? O povo era muito endurecido, certo? Também, ó, para preservar também isso aqui que hoje, se tivesse deixado, não estava aqui hoje mais não. Jael dominou sua natural relutância diante de um ato como aquele e o matou, cravando-lhe uma estaca na fronte, prendendo-o à terra. Quando Baraque, em perseguição ao inimigo, passou por aquele caminho, foi convidada por Jael a contemplar o jactancioso capitão morto aos pés, morto pela mão de uma mulher. E, rapaz, vou te falar, viu? Olha aí, morto pela mão de uma mulher. A inspiração achou por bem dizer também que é um caso assim meio que raro, né? Uma vergonha também, né? Eles acharam também uma vergonha também, morto pela mulher. Olha aqui. Habitava em Israel uma mulher famosa por sua religiosidade. Por meio dela o Senhor escolheu livrar seu povo. Seu nome era Débora. Era conhecida como profetisa. E na ausência dos costumeiros juízes, o povo se dirigia a ela em busca de conselho e de justiça. Interessante. Não dizia assim que o povo, na ausência do juiz, o povo buscava ela para ela poder falar alguma profecia. Por quê? Porque não existe. Porque não existe essa de ausência de qualquer pessoa para poder Deus usar uma mulher em profecia ou usar um homem em profecia. Não existe. Agora, conselho, sim. Então, por isso que a inspiração não disse na ausência dos homens, ela não disse assim, a inspiração. Foram buscar ela acerca das profecias. Não foi. Porque nas profecias, em qualquer tempo, a gente pode buscar. Agora, conselho, se tiver um homem, ouve, escuta ele, certo? Então ela era conhecida como profetisa e na ausência dos costumeiros juízes, o povo se dirigia a ela em busca de conselho e justiça. Ou seja, se ele estivesse ali, o povo ia buscar esses conselhos desses juízes. Ok? Um texto muito claro também, certo? Então tratando aqui de uma profetisa. O Senhor comunicou a Débora o seu propósito de destruir os inimigos de Israel e mandou-a chamar um homem por nome de Baraque, da tribo de Naftali, e dar-lhe a conhecer as instruções que recebera. Ela então chamou Baraque e o instruiu a reunir 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon, a fim de guerrear contra o exército do rei Jabim. Apesar dela ser uma profetisa, ela deu um conselho para Baraque se unir com ela na luta. Certo? Apesar dela ser uma profetisa, não, eu vou chamar aqui Baraque para ele poder nós enfrentar esse inimigo, nós dois. Mas, o que aconteceu com Baraque foi triste, ele não quis, né? Baraque sabia que os hebreus estavam dispersos, certo? Desalentados, desarmados, e conhecia a força e destreza de seus inimigos. Isso que dá um homem conhecer, o homem pensar só na arma humana, né? na forma humana de trabalhar. Baraque, aqui ele não confiou em Deus. Embora tivesse sido escolhido pelo próprio Deus para libertar Israel e recebido a garantia de que Deus estaria com ele e subjugaria os seus inimigos, era tímido e receoso. Ele aceitou a mensagem de Débora como sendo a palavra de Deus, mas tinha pouca confiança em Israel e temia que eles não obedecessem a sua convocação. E recusou envolver-se nesse empreendimento duvidoso, a menos que Débora o acompanhasse e apoiasse seus esforços através de sua influência e conselho. Débora consentiu, mas garantiu-lhe que, devido à sua falta de fé, a vitória obtida não traria honra a ele, pois Cícera seria traído às mãos de uma mulher. E como a gente viu aqui, né, a gente já até contou, né, ali a esposa ali de Eber, né, ela acabou matando Cícera. Ok? Então, seria traída às mãos de uma mulher. De novo, o texto fala de novo, às mãos de uma mulher. Baraque viu depois, né, morto pela mão de uma mulher. A gente vai ver aqui também outra questão também sobre mulher, né, que ela a gente vai ver aqui, mais na frente. Às vezes eu quero adiantar, mas
Dá não, eu vou passar o que já... Seguir aqui o slide. Enquanto o Salvador se achava na presença de Deus, recebendo dons para a sua igreja, está em Efésios capítulo 4, né? Ele recebendo dons lá para transmitir para a sua igreja aqui na terra. Né? Pensavam os discípulos no sepulcro vazio, e lamentavam-se e choravam. O dia em que todo o céu vibrava de alegria era para os discípulos de incerteza, confusão, perplexidade. Sua incredulidade no testemunho levado pelas mulheres é uma prova de quão baixo lhes caíra a fé. Olha aí. A fé deles era tão baixa que agora o testemunho que as mulheres levavam testemunhavam da falta de fé daqueles homens. Está entendendo? Quer dizer, às vezes, por a mulher dirigir a tua casa, por ela levar o testemunho, mostra muito claro como é que está a tua fé. Mostra demais como é que está a minha fé. Como é que está a nossa fé. Ah, lá é a irmã que puxa a Bíblia e tal, o irmão, ele é assim, ele é mandado. Havia isso muito, né? Isso muito. Ele é quem manda lá, ela é quem manda e tal, assim, sabe? Então, assim, aqui, Ellen White diz que o testemunho, a incredulidade aqui é do discípulo, o testemunho é levado por elas, ok? Então, assim, ó, aqui é meio que ligado, né? Sua incredulidade no testemunho. Ele estava incrédulo no testemunho, né? Levado pelas mulheres. É uma prova de quão baixo lhes caiu a fé. Pois é. Se os ministros da palavra que professam estar relacionados com Deus não podem discernir a influência de tais homens, ele vai falar dela aqui, são desqualificados para se apresentarem como instrutores da verdade de Deus. Se essas pessoas somente mantivessem sua apropriada posição e nunca tentassem ensinar ou liderar, eu ficaria em silêncio. Mas quando vejo que a causa de Deus está em perigo de sofrer, não posso mais ficar quieto. Então ela diz que ficaria em silêncio se as pessoas estivessem ali, elas fossem capazes de entender, entendeu? De discernir a influência de tais homens, mas eles não eram nem capazes de influenciar esses homens que estavam seguindo a rédea no tempo ali, dela ali, ok? E hoje a gente vê muitas pessoas, ok? A mulher acaba adentrando porque o homem não está conseguindo enxergar. Mas ele tem que prestar atenção numa coisa. Eu tenho que pegar as rédeas da liderança da minha família. Certo? Então ela ficaria em silêncio. O marido é a cabeça da família, como Cristo é a cabeça da igreja. E qualquer direção seguida pela esposa, qualquer, no sentido de diminuir-lhe a influência e fazê-lo descer daquela posição de dignidade e responsabilidade, é desagradável a Deus. Então, eu não posso diminuir a influência, certo? A esposa não pode diminuir a influência do esposo, não pode. Ok? É dever da esposa ceder seu desejo e vontade ao marido. Certo? Ambos devem estar dispostos a ceder. Ambos. Mas é o que Deus pede. Mas a palavra de Deus dá preferência ao juízo do esposo. E não desmerecerá a dignidade da mulher ceder àquele a quem ela escolheu como seu conselheiro e protetor. Olha aí. Conselheiro e protetor. A mulher escolheu isso. Que o homem fosse seu conselheiro e protetor. Eva foi criada de uma costela tirada do lado de Adão, significando que não deveria dominar como a cabeça, nem ser pisada sobre seus pés como se fosse inferior, mas estar ao seu lado como igual e ser amada e protegida por ele. Ok? Muitas coisas a mulher é igual ao homem. Muitas coisas. Aí quando parte para a liderança. Até o dicionário, o comentário bíblico adventista fala, né? Que a mulher não deveria tomar a liderança. Até o comentário bíblico adventista. Ok? O Senhor achou conveniente impelir-me a posições em que não colocou a nenhuma outra pessoa em nossas fileiras. Olha aí. Certo? Então, assim,
Deus achou por bem impelir a Ellen White posições de exortar. Ela era uma profetisa, exortava, consolava e edificava. Que o profeta ele tem esse papel. Muitas visões. Interessante que as pessoas dizem assim, ó, as pessoas quebram a regra de... porque como a gente viu aqui no começo, diz que cada um tem o seu dom, né? De ministrar, de profecia, de ensinar, tal. Né? Aí as pessoas quebram a regra dizendo assim, ó, não, irmão, profetizar é falar no amor de Deus. Mas quando foi para provar que Ellen White era profetisa, a igreja se juntou e pegou vários textos, texto de Deuteronômio, texto de Deuteronômio que fala que se o profeta falar e ele não se cumprir o que ele diz, não é profeta. Interessante. Mas aí, então, as pessoas quebram a regra. Elas dizem assim, não, só falar é profetizar. Profetizar é falar. Profetizar é falar. Mas não é assim. Não é assim. Devia-se fazer um teste nessas pessoas que estão por aí e falam, não, irmão, profetizar é falar. Devia-se fazer o teste. Mas quando foi para Ellen White, fizeram o teste, entendeu? Que ela perde a respiração, vem a força sobrenatural, quando ela está em visão e tal, certo? Uma força muito tremenda, certo? O que ela falava se cumpria, ela conseguia ler, enxergar, ela conseguia ler a mente das pessoas, certo? Nesse caso, muitos irmãos estavam desviados e tal, outros estavam assim meio confusos. Ela foi lendo a mente de cada um, e ele, olha, parece que alguém falou para a irmã White, entendeu? Não, ninguém falou, não. Foi Deus que me falou, foi o anjo que me falou. Então, assim, as pessoas deviam se submeter a um teste também. Porque Ellen White foi submetida a um teste para provar que ela era profetisa. Então eu não creio em qualquer pessoa dizer, não, profetizar é falar. Não creio. Ele pôs sobre mim responsabilidade de repreensão, que não tem dado a nenhum outro indivíduo. Meu marido tem estado a meu lado para apoiar os testemunhos e para expressar-me em harmonia com o testemunho de reprovação. Aí, certo? Então, a responsabilidade de repreensão que não tem dado a nenhum outro indivíduo. Olha, bater de frente, o profeta é desse jeito, bate de frente, não tem essa, ele tem que fazer. Já não é assim com as pessoas em outros dons, já não é assim em outros dons. O senhor pode ir, às vezes não vai, deixa para o profeta mesmo, que ele é que toma a frente, ok? Ele foi obrigado a assumir isso, Tiago White ainda. Ele foi obrigado a assumir posição resoluta para repelir a descrença e a rebelião que têm sido ousadas e desafiadoras e que anulariam qualquer testemunho que eu desse. Interessante. Olha o papel que este homem tinha também. E que Deus o chamou, não foi qualquer pessoa. Se Tiago White não fizesse isso, ela está dizendo. Anularia qualquer testemunho que eu desse. Então, olha também o papel que o homem tem. Muito forte, né? Não, ela está certa. Eu tenho visto. Deus está sobre ela. O Espírito Santo está sobre ela. Ela diz assim, porque as pessoas reprovadas foram atingidas e sentiram profundamente a reprovação dada. Isto é exatamente o que Deus planejara. Era sua intenção que eles sentissem. Era necessário que sentisse antes que seu coração orgulhoso renunciasse a seus pecados e que purificasse de toda iniquidade seu coração e vida. Estamos quase terminando. As maneiras e os presentes conciliadores de Abigail, olha aí, Abigail, abrandaram o espírito de Davi e declarou ele que fora sua intenção destruir Nabal e sua casa. Então Davi deixou muito claro, ele ia destruir Nabal e a casa dele. Mas aconteceu aqui uma coisa interessante. Ou uma mulher entrou de novo, certo? Quando um homem irreligioso, quando uma pessoa que não estava tomando as rédeas da família, quando ele não estava fazendo isso, Abigail toma a frente e olha o que ela faz. Declarou ele, Davi, né, que fora sua intenção destruir Nabal e sua casa, mas que agora se absteria de vingança, pois queria ter sido Abigail enviada do Senhor para impedir que ele cometesse um mal tão grande. Prometeu que o pedido dela seria sempre lembrado.
mesmo quando já estivesse no trono de Israel. E que nunca procuraria retaliação pelo insulto de Nabal. Interessante, né? Ela levou presentes e tal, um marido ímpio, ela foi interceder por ele. Que bonito, que bonito. Embora tivesse Nabal repelido o necessitado grupo de Davi e seus homens, naquela mesma noite, fez um extravagante banquete para si e seus ruidosos amigos, e concedeu em comer e beber até mergulhar no embriagado estupor. No dia seguinte, após se haver praticamente desvanecido os efeitos de sua ébria devassidão, sua esposa lhe contou quão perto estivera ele da morte e de como fora impedida a calamidade. Paralisado de horror, sentou-se e nunca mais se recuperou do choque. Por essa história, podemos ver que há circunstâncias sobre as quais é conveniente que uma mulher atue de modo imediato e independente. É um texto muito claro, né? Há circunstâncias. Entendeu? Que é conveniente a mulher, né, que ela atue de modo imediato e independente. Ela poderia, quando Davi viesse, ela ficar ali e tal, mas sua família toda ia perecer. Agindo com decisão no caminho que ela sabe ser o caminho do Senhor. A esposa deve estar ao lado do marido como sua igual, compartilhando as responsabilidades da vida, concedendo o devido respeito àquele que a escolheu como sua companheira para a vida, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo referindo-se a Cristo, o Salvador do corpo. Pois é, então, aqui terminei minha palestra, né? Minha primeira vez, eu palestro assim, diante das câmeras, mas tinha feito outras, mas nunca essa primeira vez, certo? Na verdade, sozinho, né, foi a primeira vez. Eu já gravei aqui com o Daniel já, e agradeço aos irmãos por terem vindo, ouvido, ok? E também esse texto aqui, eu creio que é muito claro, né? Resumidamente, é muito claro aqui que o papel da mulher não é de ensinar, porque a própria Bíblia, como a gente viu, já deixa claro. Cada um tem sua função. Se nós sair dessa linha, vai haver muita confusão. Eu poderia citar outros textos aqui e tal, mas só o que tem aqui já falou tudo, eu creio, certo? Isso não desmerece ninguém, nem o homem, nem a mulher, mas só mesmo para a gente saber qual o nosso papel, qual a nossa função, qual a nossa posição. Amém? Amém. Amém. Vamos fazer uma oraçãozinha para Deus aí abençoar mais ainda. Pai querido, graças te damos, Senhor, porque sempre o Senhor se faz presente com a gente. Amém. Essa mensagem, Pai, seja levada para várias outras pessoas, para que elas possam conhecer, Senhor. Porque nesses últimos dias, a Tua palavra diz que nós temos que ser restauradores de brechas, restaurar todas as coisas, Senhor. Então, Senhor, mais uma verdade que tem que ser restaurada, Senhor. Não desmerece ninguém, Senhor. A Tua palavra ela é progressiva, o Teu ensinamento é progressivo. Muito obrigado por ter se feito presente aqui. Abençoa os irmãos, cuida deles, protege. E aqueles que vão ouvir essa mensagem, que seja unicamente para a tua glória, Pai. Amém. Que o homem se diminuir e o Senhor cresça cada vez mais. Amém. Por isso te agradecemos, por esse momento maravilhoso, por essa palestra que o Senhor tem nos dado, essa palavra, em nome de Jesus.